Você já se perguntou se realmente existe o melhor horário para comer o doce? A resposta é um grande depende. Mas quando se trata em utilizar o doce de maneira estratégica para te ajudar no processo de emagrecimento, a resposta é sim. E saber escolher no momento certo faz toda a diferença. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e nesse canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Então já se inscreva no canal, deixe a sua curtida, porque toda semana tem conteúdo aqui que irá te ajudar a transformar a sua relação com a comida. Muitas vezes o problema não é o doce em si, mas o horário que você decide comer, que muitas vezes pode estar te levando a exagerar, mesmo sem perceber, e frustrando o seu processo de emagrecimento. A boa notícia é que para isso tem solução. E nesse vídeo de hoje você vai descobrir quais são os piores momentos para se utilizar o doce e como isso pode impactar negativamente a sua saúde. Você vai descobrir quais são os melhores momentos para se incluir o doce de maneira estratégica para corroborar no seu processo de emagrecimento. E claro, aqui você vai aprender a aproveitar aquele doce sem sabotagem, sem culpa e sem prejudicar o seu processo. Então fique comigo aqui até o final, porque essas estratégias podem ser o que falta para você finalmente conseguir incluir aquele doce na sua rotina sem prejudicar seu processo de emagrecimento e, claro, sem colocar todo o seu esforço a perder. Começando com os piores momentos para se utilizar o doce durante momentos de ansiedade e estresse. Quando usamos o doce como uma válvula de escape emocional, acabamos reforçando esse comportamento de comer impulsivo e não resolvemos o problema real. De maneira momentânea, você até pode sim se sentir bem, mas logo depois você vai se desregular emocionalmente. O grande problema é que toda vez que você sentir ansiedade e estresse por conta desse reforço desse comportamento ao longo do tempo, estresse e ansiedade será um gatilho que toda vez que ele ativa, você vai recorrer como quase que um comportamento automático e intuitivo de utilizar o doce como uma fórmula de resolver o problema. Porque o cérebro, ele entende que da última vez que você utilizou o doce e o chocolate, você se sentiu bem, mesmo que momentaneamente. Da próxima vez que você sentir estresse e ansiedade novamente, adivinha o que você vai fazer? Você vai recorrer de novo a esse comportamento de utilizar o doce e o chocolate para resolver esse problema. O grande ponto é que não há problema em utilizar o doce e o chocolate para sentir prazer. Ok? O grande ponto é que se você utiliza apenas o doce e o chocolate como uma forma de resolver esses problemas, acaba que a saúde começa a pagar o pato. Você começa a criar uma relação prejudicial com a comida, porque vai chegar um ponto que você ama comer o doce, mas ao mesmo tempo você odeia o chocolate porque isso está prejudicando a sua saúde. E aí o que que acontece? Quais são as frases que eu escuto dentro e fora do consultório? Eu odeio comer o doce, mas ao mesmo tempo, mas eu amo comer o doce. Mas o doce começa a prejudicar minha saúde, mas toda vez que eu fico ansiosa eu recorro ao doce. Ou seja, existe uma relação conturbadíssima em utilizar esse doce aí como uma forma de válvula, acaba utilizando esse doce com a válvula de escape. E com o passar do tempo, sua relação com a comida vai ficar cada vez pior. O que a gente pode fazer nesse sentido é tentar utilizar um comportamento equivalente. Muitas vezes você está recorrendo ao doce para aliviar estresse. Qual outro comportamento que a gente pode incluir que tenha a mesma função ou uma função equivalente a aliviar estresse e ansiedade? Tem N comportamentos. A gente pode utilizar, por exemplo, atividade física, ou ler um livro, ou tomar um chá, ou simplesmente sair, dar uma volta, pegar um sol, porque com certeza terá a mesma função de relaxar, aliviar o estresse. Então, utilizar um comportamento equivalente pode te ajudar a não utilizar apenas o doce e esse doce, por consequência, acabar prejudicando e impactando negativamente o seu processo de emagrecimento. Então, um dos piores momentos para se utilizar o doce, com certeza, é em momentos de estresse e ansiedade. Um outro momento muito ruim de você utilizar esse doce é quando você está com fome. Quando você está com fome, é muito comum as pessoas acabarem recorrendo por algo que seja mais prático possível. Muitas vezes tem aquele chocolate ou um doce. E de novo, você acaba reforçando esse comportamento por falta de organização. E que isso fique bem claro. Muitas vezes, quando você utiliza esse doce, na maioria das vezes, um outro momento muito errado de utilizar esse doce é quando você está com fome.
Porque quando você come esse doce em momentos que está com fome, é um convite para você exagerar. É como se você estivesse tentando apagar uma fogueira com álcool. Quando você come aquele doce, aquele chocolate, mesmo que você sim esteja com muita vontade, vai dar mais vontade ainda e você não vai conseguir se controlar. Você vai acabar exagerando. Uma coisa que eu sempre tento deixar claro na cabeça dos meus pacientes é que o doce, ele não deve ser utilizado como uma forma de matar a fome. E esse é o grande erro, mas sim matar a vontade. Então, uma forma bem interessante de você utilizar o doce é quando você faz uma refeição. Você faz uma refeição, fica satisfeito e depois você mata a vontade de comer o doce. Você matou uma necessidade fisiológica da fome e depois você matou uma necessidade de realmente querer comer um doce. Então, um momento muito errado é realmente utilizar esse doce como uma forma de tentar matar a fome, por exemplo, lá no meio da tarde, de maneira separada, longe de uma refeição. Vai despertar a fome, é como se você estivesse tentando apagar uma fogueira com álcool, a sua fome vai aumentar e vai ter mais chocolate e doce ali na tua frente. E adivinha o que vai acontecer? Não precisa ser nenhum gênio para saber que muito provavelmente você vai acabar comendo mais, comendo mais, comendo mais. E quando a gente utiliza esse doce após uma refeição, muito provavelmente você terá um controle maior. Você vai conseguir matar a sua necessidade de comer o doce e você vai ter um maior controle para você não acabar exagerando e comendo mais e mais. Fica a orientação. Um outro ponto que pode ser negativo ou positivo, dependendo do perfil da pessoa, isso depende muito do perfil da pessoa. Por exemplo, é logo após o almoço. Agora você deve estar se perguntando, mas Mateus, mas logo após o almoço não poderia ser interessante porque é uma refeição completa que tem arroz, feijão, fibras, proteínas, que traz mais saciedade. Colocar esse doce após o almoço teria um impacto menor sobre a sua glicemia? A resposta é sim, poderia sim ser muito positivo nesse sentido. Mas em qual perfil de paciente pode ser negativo utilizar o doce após o almoço? Naquelas pessoas que têm uma rotina que chega na hora do almoço com muita fome, acaba não mastigando muito bem, come o mais rápido possível, não se sente satisfeito após o almoço e acaba recorrendo com doce. O problema é que você começa a reforçar esse comportamento de comer o doce logo após o almoço e que pode se tornar cada vez mais difícil de se quebrar esse comportamento. Às vezes, eu já vi muitas pessoas acabar orientando comer o doce logo após o almoço. Às vezes a pessoa nem tem vontade de comer o doce após o almoço, mas só porque alguém falou que interessante utilizar o doce após o almoço, começou a incluir o bendito doce. E o que que aconteceu? Chegava ali na hora do almoço, porque não fez, por exemplo, uma colação bem feita, não tem uma organização da alimentação, chegou com uma fome 8, 9, 10, aquela fome extravagante no almoço. Chegou com essa fome, 8, comendo até o reboco das paredes. Come o mais rápido possível, não mastiga bem, não coloca salada no prato. Não se sente satisfeita após o almoço, vai lá e acaba exagerando no doce. Ou seja, muitas vezes, após o almoço, dependendo do perfil da pessoa, essa pessoa pode acabar utilizando esse doce como uma forma de aliviar o estresse, o cansaço e a fadiga, principalmente. Mas para outras pessoas que têm uma certa organização com a alimentação, faz seu café da manhã, não pula a colação, chega no almoço com a fome tranquila, muitas vezes a pessoa nem vai sentir a necessidade de comer o doce e tá tudo bem, não precisa incluir. Mas algumas pessoas que faz o básico bem feito, a gente sim poderia incluir esse doce sem nenhum problema. Depende muito do perfil da pessoa. Qual é o seu perfil? O perfil 1, que chega na hora do almoço estressada, cansada e fadigada e come rápido, não coloca salada? Ou o perfil número 2, que é a pessoa que se organiza, não pula refeições, chega com a fome tranquila no almoço, come tudo tranquilo, mastiga bem, coloca suas saladas, suas fibras e depois coloca o doce. São perfis diferentes. Entende? Tá, Matheus, eu entendi quais são os piores momentos para se incluir o doce. Mas quais são os melhores? Um ponto que pode ser interessante, dependendo da pessoa, é no pós-treino, porque após o treino, depois que você gasta seus estoques de glicogênio, repor um carboidrato de rápido absorção pode ajudar na síntese desse glicogênio.
Mas atenção, isso pode ser muito válido principalmente para quem tem uma atividade logo depois. Por exemplo, eu gosto de correr e logo após a corrida ir para uma academia. Então faço 1 hora de corrida e depois mais 1 hora de musculação. Nesse sentido, colocar um carboidrato de rápida absorção que não vai ajudar a sintetizar o glicogênio, mas vai ajudar a manter a minha glicemia ali para conseguir manter um bom rendimento no outro treino, poderia sim ser muito interessante. Mas para você que não tem um outro treino, poderia ser interessante também, desde que você faça uma refeição e depois coloque esse doce. Porque se você sair da musculação morrendo de fome e vai lá e se acaba nos sucrilhos com leite, vai dar ruim, vai dar problema. Então faça uma refeição e depois coma o doce. Não utilize, repito, não utilize a desculpa de comer doce pós-treino só porque você treinou, porque as calorias daquele doce, dependendo da quantidade que você utiliza, foi as calorias todas que você gastou ali na musculação. Então, muito cuidado. Pode sim ser um excelente momento para se utilizar o doce no pós-treino, mas tenha atenção a esses detalhezinhos. Um segundo melhor momento para se incluir esse doce é em momentos de refeições balanceadas. E eu já até citei um almoço, o jantar, o lanche da tarde, logo após uma refeição onde não está atrelada a ansiedade e estresse que deixo esse reforço aqui para você. Utilizar o doce em um momento onde tem refeições balanceadas, com proteínas, fibras, carboidratos, etc., pode te ajudar a ter um maior controle sobre a sua impulsividade. E quando você não está com fome e utiliza esse doce, a probabilidade de você se controlar com apenas aquela quantidade X de doce que você estabeleceu será muito maior. Você terá uma percepção de autoeficácia, de controle sobre o doce muito maior. Diferente se você fizesse uma refeição não balanceada, você não comesse na velocidade certa, só engolisse a comida, você sentiria ainda muita fome e acabar que você come esse doce e acabaria exagerando. Agora, quando você utiliza em momentos de refeições balanceadas, sua percepção de controle será muito maior. E um terceiro ponto que seria positivo é quando você não tem distrações. Quando você come o doce de maneira desatenta, e um exemplo muito claro é quando você está trabalhando e tem uma caixa de bis do seu lado e você vai comendo e de repente, opa, cadê o bis? Sumiu. Para onde foi? Você comeu e nem percebeu. Então, um momento bem interessante, e se você for comer um doce, preste atenção. Não há nada pior do que você falar para a pessoa que ama comer o doce e você nem presta atenção, nem sente o sabor do doce que você gosta de comer. Você já parou para pensar nisso? Você sente o sabor do doce que você gosta de comer? Às vezes, não. Você fala que ama comer o doce. Aí, quando eu coloco o paciente para mastigar, para sentir o sabor, a pessoa chega para mim no outro dia e fala: Nossa, como esse doce é enjoativo. Por quê? Porque dessa vez você comeu o doce da maneira certa. Então, um jeito bem interessante de você utilizar o doce para você evitar exageros é simplesmente quando você não estiver distraído. Realmente, quando for parar para comer, coma, sinta o sabor, mastigue, para você conseguir realmente extrair o máximo de prazer possível daquele doce que você diz que tanto ama. Isso te ajuda a ter mais prazer e evita exagerar comendo esse doce. Agora que você sabe quais são os piores e quais são os melhores momentos para se utilizar o doce, você percebe que pequenas mudanças podem transformar completamente suas escolhas alimentares e como você reage a elas. O segredo aqui não está em retirar o doce, mas você aprender a utilizar esse doce de maneira estratégica ao ponto de não estragar o seu processo de emagrecimento e você conseguir aproveitar aquele doce sem culpa e sem exagero. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já percebeu que na TPM parece que a vontade de comer doce se torna algo quase que incontrolável? Parece que nada é o suficiente, nada traz saciedade. Isso é muito comum, mas existe uma solução. E eu recomendo fortemente você ver esse vídeo que eu deixarei aqui na descrição, porque lá eu vou te ensinar a como reduzir a vontade de comer doce na TPM. Você vai descobrir de onde vem, de fato, essa necessidade de comer doce na TPM e também você vai descobrir algumas estratégias práticas que você pode colocar aí no seu dia a dia para te ajudar a lidar melhor e passar com mais tranquilidade por essa fase tão conturbada da TPM.